Olá! Hoje nós vamos conversar, na sequência do nosso primeiro encontro, sobre o desenvolvimento do nosso princípio inteligente. Por que é importante falar sobre isso num curso ou numa sequência de encontros, né? Sobre o autoconhecimento e reforma íntima? Porque eu preciso passar para vocês uma ideia do nosso psiquismo, do nosso consciente, do nosso pré-consciente e do nosso inconsciente. E para a gente poder chegar a isso, eu vou falar rapidamente sobre o desenvolvimento do nosso princípio inteligente. Então, nós sabemos que somos criados simples e ignorantes. E que esse princípio inteligente, que ainda não é individualizado, ainda não é um espírito, a caminho solo, né, e responsável pelo seu processo evolutivo, esse princípio inteligente passa pelos vários reinos da natureza. Então, no reino mineral, esse princípio inteligente vai estagiar milênios de anos até poder absorver todas as características necessárias ao seu processo evolutivo mais à frente, que o reino mineral pode lhe oferecer. Então, o que existe de além matéria no reino mineral? A força de atração e repulsão entre as moléculas, ok? Bom, depois de muito, que isso seria a expressão do princípio inteligente no reino mineral. Depois de muito estagiar, ele dá um salto e adentra o reino vegetal. Quando ele adentra o reino vegetal, ele ganha a vitalidade e a sensibilidade. E aí nós começamos o desenvolvimento de uma série de funções psíquicas que vão fazer parte do nosso psiquismo quando, vamos dizer assim, adentrarmos ao reino nominal. Aqui eu vou fazer um parênteses. Nós temos um aparelho psíquico que é consciente, inconsciente e pré-consciente, que isso aqui eu falo depois com vocês, e nós temos uma série de funções psíquicas que precisam entrar em ação para que meu espírito possa se manifestar. Quais são elas? Nós temos as funções aferentes, são as funções que aferem tudo que eu vivo, tá? Tudo que eu experimento, tudo que eu percebo. Nós temos as funções eferentes, que são as funções que dão conta de responder, de elaborar uma resposta. Nós temos as funções cognitivas, que é o meu pensamento, a minha inteligência, a minha capacidade de racionalização. Nós temos as funções afetivo-conativas, que são as funções que expressam os meus sentimentos, as minhas emoções e a minha ação, como eu ajo, a conação, como eu ajo em função dos meus sentimentos, das minhas ações e das minhas emoções. E nós temos, por último, as funções integradoras, que integram todas as outras. As funções integradoras são a consciência e a intuição. Deixo isso aqui um pouco de lado. Bom, como que essas funções se desenvolvem? Elas se desenvolvem lá atrás. Elas começam o processo evolutivo no reino vegetal. Então, se você for perceber, por exemplo, o reino vegetal, ele já tem recursos para aferir o meio externo. Na presença de luz, é um tipo de resposta de ele afere e efere uma resposta diferenciada na presença de luz, na ausência de luz, na presença de água, na ausência de água. Já começa a existir, pode parecer meio louco, mas vamos ver o que vocês acham disso, né? Um exercício de ponderar juízos diante da situação que eu faço, diante daquilo que eu faço, tá? Claro, tudo automático, né? Não existe ainda a individualização e a consciência, isso é mais à frente, mas uma planta ela é capaz de dar uma resposta X ou Y diante de determinado estímulo, né? Como que ela começa a desenvolver isso? Então, aí começa a ser desenvolvido essas funções que em nós humanos são bem mais amplas. Quando este princípio inteligente, depois de muito passar, de adquirir todas as experiências necessárias do reino vegetal, ela adentra ao reino animal. Quando ela adentra ao reino animal, outras funções começam a ser exercitadas. As aferentes e eferentes vão se aprimorando, né?
Os animais das mais variadas espécies têm formas diferenciadas de resposta e diferenciadas de aferir. Algumas espécies têm o olhar mais aguçado, outros o faro, outras a percepção auditiva, né? Aferem de um jeito mais eficaz aqui ou ali. Isso tudo vai nos dando recursos para o nosso cabedal lá à frente quando adentrarmos ao reino nominal. Então, outras funções começam a se desenvolver aí. Por exemplo, como a inteligência, né? Nós temos várias espécies animais que já expressam inteligência. O pensamento, mas não o pensamento contínuo, porque o animal ele não tem a consciência do amanhã. Ele vive o aqui e o agora, então o pensamento é segmentado. Estou com fome, vou procurar comida, né? O animal ele não tem esse recurso de entender que ele dorme hoje, amanhã ele acorda. Vocês podem fazer um teste assim, quem tem animal dentro de casa, quem tem cachorrinho, né? Por exemplo, se você sair e ficar, sei lá, uma semana fora viajando, quando você chegar, o seu cachorrinho vai fazer a maior festa para você. Mas se você sair dos olhos dele e for até a esquina e voltar dali 15 minutos, ele vai fazer a mesma festa, né? Porque ele não tem essa noção de temporalidade, ele não tem a noção do segmento, né? Que existe um porvir. Ele tem todos os recursos dele são usados para viver o aqui e o agora. Então, no reino animal começa a se desenvolver a inteligência, uma série de percepções e também a afetividade, porque a gente observa em muitos animais afetividade. A gente observa agressividade, a gente observa a ira, a gente observa amor, a gente observa ciúme, a gente observa inveja, né? Quem tem 2 animais já pode vivenciar isso. Então, tudo isso é um laboratório. Quando este princípio inteligente experimentou tudo isso, ele adentra ao reino hominal. Aí muitas pessoas, quando eu falo sobre isso, perguntam assim, quer dizer que eu já fui árvore, eu já fui macaco, eu já fui galinha, eu já fui... Você já não foi, porque você ainda não era. Só que é só você pensar assim, ó, um bolo, ele tá pronto, tá? Um bolo já foi um ovo? Não, mas ele precisa da experiência do ovo para ser um bolo. Um bolo já foi leite? Não, mas ele precisa da experiência do leite para ser um bolo. Um bolo já foi farinha? Não, mas ele precisa da experiência da farinha para ser um bolo. Nós somos um bolo, que precisamos da experiência mineral, da experiência vegetal, da experiência de toda a espécie do reino animal para sermos hoje o humano que somos. Então, quando, por saturação, vamos dizer assim, todas essas informações já estão arquivadas, nós adentramos ao reino nominal e adquirimos a consciência, que é a função que vai integrar todas as outras. O animal, como ele não tem consciência, ele funciona direto e reto, estímulo-resposta. Um animal, se ele está no período do cio, tá? Um macho ele pode copular com a mãe, né? Que é a fêmea, tá? Por quê? Porque ele é estímulo-resposta, tá? Quando cresce uma mãe do reino animal, ela pode agredir seu filho por conta de comida. Por quê? Estímulo-resposta. A diferença do humano é que nós temos aqui a consciência que vai integrar todas essas informações. O humano, quando ele é acionado, por exemplo, na agressividade ou por algum motivo, ele tem o recurso da consciência de avaliar o que a informação cognitiva traz. Nossa, fui agredido. Mas também a informação afetiva traz. Nossa, mas é alguém importante para mim, ou é alguém que eu não posso ofender. Se eu agir assim ou assado, a consequência é aquela. Eu consigo integrar essas informações para ter um comportamento. O complicado é que muitos de nós humanos funcionamos como animais e negligenciamos a nossa consciência. Bom, temos a nossa consciência. Quando eu adentro ao reino nominal, adquirindo a consciência, o meu aparelho psíquico se completa. Aqui que eu falei até agora são as funções psíquicas, tá? As funções que me fazem poder exercer e executar todo o potencial que eu tenho para viver, para crescer, para ter as minhas atividades cotidianas, né? Encarnado ou desencarnado, né? São essas funções psíquicas.
psíquicas, ok? Só que a parte disso, as funções psíquicas, elas têm localização, né? Por exemplo, a função cognitiva tem uma certa localização. A visão, que é uma função de aferir, ela tem uma localização cerebral, né? Então, as funções, elas têm uma certa... A consciência, ela tem uma localização no lobo frontal, né? Mas a gente não vai entrar nisso, senão seriam várias aulas, né? Mas as funções psíquicas, elas têm uma localização cerebral, tá? Já o nosso psiquismo, não. A nossa estrutura do consciente, pré-consciente e inconsciente, não. Nós não temos um lugar aqui que é o nosso consciente, ou um lugar aqui que é... Nós temos a consciência, mas o nosso consciente, ele agrega muitas coisas, tá? Nós não temos aqui um lugar que é o nosso inconsciente, ou um lugar que é o nosso pré-consciente. Quando a gente fala deste aparelho psíquico, aqui são as funções psíquicas, aqui é o aparelho psíquico. Quando a gente fala deste aparelho psíquico, a gente fala da forma como as coisas acontecem. Então, as coisas acontecem conscientemente quando eu estou com a minha atenção, o meu foco no que está sendo vivido. O meu consciente é o aqui e o agora, tá? O meu pré-consciente acontece num outro campo, que é o meu banco de dados. Nós vamos falar melhor sobre esses dados depois, tá? E o meu inconsciente também acontece num outro departamento, que eu também vou falar sobre isso com vocês. Agora, o que é importante nesse nosso encontro de hoje? A gente entender que este inconsciente, ele começa a ser estruturado lá no vegetal, com as funções aferentes e eferentes. Ele permeia o animal, né? Porque no meu inconsciente tem os meus instintos, tem toda essa vivência do meu princípio inteligente até adentrar o reino hominal. Tudo isso é inconsciente. O meu pré-consciente já começava a existir, porque o meu pré-consciente é a minha memória, ok? Tá? São os recursos de memória que eu tenho. A minha memória também já começou a ser estabelecida e estruturada aqui. O último a se estabelecer é o meu consciente, né? Que é a agregação de todas essas situações. Por que eu falei sobre tudo isso? Porque vocês se lembram que nós falamos sobre os automatismos? Muitos dos nossos automatismos, eles vêm de uma série de experiências que a gente teve e tem arquivado em nosso arcabouço do inconsciente. Nosso próximo encontro, eu vou conversar com mais detalhes com vocês sobre o que existe no meu inconsciente, o que é o meu pré-consciente, que é a minha memória, e como eu posso abrir um espaço para entender um pouco melhor a dinâmica deste aparelho psíquico, que é o meu consciente, pré-consciente e inconsciente. Como eu posso decidir clarear o meu consciente? Porque o nosso inconsciente, em muitas situações, manda na gente, são os automatismos. E a gente não se dá conta disso. Eu costumo dizer assim, né? Espírito puro não tem inconsciente. Porque o espírito puro, ele tem ciência de tudo o que ele já viveu. Porque ele pode. Porque ele não vai se desesperar e se desestruturar com uma vivência anterior, menos, vamos dizer assim, digna, que porventura ele tenha tido. Mas a gente fala melhor sobre isso depois. Combinado? Até o nosso próximo encontro.